Fala, Fiel, acabamos de chegar em casa, agora vamos analisar aqui juntos os comentaristas falando aí dessa grande vitória do Corinthians que amassou o time do Internacional lá na Neoquímica Arena. A gente estava lá presente e fizemos o pós-jogo direto de lá da Arena. Inclusive, se você não viu o nosso vídeo, você pode buscar aí no canal, você pode ver, eu vou deixar aqui no final desse vídeo para você dar uma analisada. Enfim, Corinthians que fez um grande jogo e conquistou aí uma vitória importante. Vamos ver aqui lances polêmicos que teve durante esse jogo. Teve 2 gols anulados, teve expulsão, teve muita coisa que aconteceu. E o jogador do Inter que ainda saiu falando mal da arbitragem, sendo que tiveram 2 gols anulados a favor deles. Corinthians, um gol do Memphis e um gol do Yuri que o Corinthians fez, foi anulado a favor deles e eles ainda vêm saindo falando mal. Faz o seguinte, meu amigo, coloca no DVD, mais um aí pra vocês colocar no DVD. E é isso, vamos analisar aqui juntos e daqui a pouco eu deixo meu comentário aqui no final desse vídeo. E não está definido. A gente hoje está numa terra de ninguém em relação a critérios de arbitragem. Você vê lances que são marcados pênaltis. Teve o pênalti da Copa do Brasil do Maringá que o próprio Maringá fez piada no meio da semana. Brincadeira, porque, né? Tinha uma camisa sendo puxada ali, esticada e o árbitro vê o lance e fala, não vi impacto. Você tem certeza? Porque teve essa pergunta, você tem certeza? Tem o lance do Fortaleza do Esporte. Também. 9 minutos de VAR, né? E a bola nitidamente está dentro do gol, não é? Claro. É difícil. E o gol, e eles dão que não entrou, que não, pelo sentimento do VAR, a bola não tinha entrado. Isso na partida do Sport contra o Fortaleza. O sentimento do VAR, às vezes, não acerta, né? Vamos ver o sentimento do árbitro. Vamos viver por esse sentimento. A gente nem começou assim. A gente talvez decepcione algumas pessoas, porque num jogo quente como esse, de muita rivalidade, quem torce para um ou para outro, quer que você acompanhe aquela ideia. Claro. Né? A ideia vencedora de cada um. Sim. Todo mundo tem uma ideia vencedora. O início da nossa conversa é o seguinte, é lamentar como a arbitragem está abandonada. Porque como que um árbitro que não enxerga nada e tem tudo que ele faz precisa ir para o VAR, o que deveria ser feito? Primeiro, um índice. Quais são os árbitros que precisam do VAR para apitar mais? Você tem é só fazer. Esse aqui precisa de tantas revisões. Tá bom. Sim. Em que lances ocorreram essas revisões? Em lances que realmente ele não tinha culpa porque era fora do campo de visão. Perfeito. Isso aqui é ponto para ele. E para esse outro? Tudo que ele viu teve que ser corrigido pelo VAR. Opa! Aí tem um sinal vermelho, esse cara tem que ser retirado. E é isso que a gente está discutindo. Então, o nosso lamento aqui, a lamentação inicial foi, não pode ocorrer isso, esse cara pode estragar um jogo. O VAR, agora a gente pode discutir quais foram as decisões, se elas foram corretas ou não. Mas eu acho que o VAR acaba ficando aflito. O cara do VAR. Porque ele está vendo uma bobagem, uma segunda, uma terceira, aí vem outra e fala, preciso chamar também. Sim, claro. Porque aí é o VAR, o que o VAR fez hoje? O VAR apitou um jogo de futebol. Verdade. O VAR está lá para ser um apoio ao árbitro, e não para ser o árbitro. E o VAR hoje foi árbitro. A impressão que eu tive é que o Zanovelli, ele estava esperando mesmo. Ele esperava, ele deixava o negócio correr e esperava o VAR chamar. Bom, mas a gente fez um resumo. Aí fica mais fácil, né? Ficar deixando rolar e depois esperar. Mas a gente fez um resumo dessa partida do Corinthians contra o Internacional, com algumas entrevistas, mostrando como foi a partida, os erros ou acertos da arbitragem, a chamada do VAR. Vamos ver e já comentamos. Mas é assim, pode sabe que cagado pra vir apitar jogo aqui, sempre vai ser assim mesmo, sempre é assim, é 11 contra 12 nessa porcaria aqui. Não sei se de uma maneira correta o VAR teria que intervir naquele instante, apenas isso. Só essa dúvida que eu tenho. Infelizmente hoje os árbitros se escoram no VAR, é que as 2 decisões que trouxe o estádio para dentro do campo eram decisões do campo, né? Então hoje o VAR é uma muleta, né? Simplesmente se criou um ambiente de favorecimento ao Internacional o tempo inteiro, até uma certa compensação de alguns lances para poder justificar erros que aconteceram na arbitragem. Uma insegurança geral. O árbitro com medo de errar
e uma arbitragem que realmente conseguiu mexer com os nervos das duas equipes. Estraga o jogo. Exatamente. Desagrada as duas equipes. Estraga. O soldado, ele fala assim... É muito inseguro entrar em campo, porque a gente não acredita na arbitragem. Perfeito. E nós vemos o Internacional do mesmo jeito. Foram 2 gols anulados do Corinthians e aí tudo parecia estar sendo compensado no nosso lado. E parecia mesmo em algum momento isso do jogo. É muita insegurança dos 2 times, ou de todos os times, quando entra em campo por conta da arbitragem, Jailson. Você não consegue nem comemorar um gol, Marcelo. Porque você não sabe. Porque você não sabe se vai... Ou o narrador não consegue gritar. Eu vou esperar um pouco, vou esperar lá, porque vai soprar alguma coisa no ouvido do árbitro e o árbitro vai ter que ir lá no vídeo. Enfim, uma arbitragem que desagradou todo mundo, como a gente já falou aqui, o Fabinho Soldado já foi lá falar, enfim, o dirigente lá do Internacional também foi lá falar. O jogo em si, jogo movimentado, um jogo muito legal, como a gente já falou aqui. Mas em relação às decisões da arbitragem, isso a gente pode aqui conversar sobre, por exemplo, a do Bruno Henrique, que para mim foi, assim, uma das mais graves, porque, ao meu ver, o Bruno Henrique não chegou a encostar no Ranieri. Porque quem encosta primeiro no Ranieri é o jogador do Internacional que está um pouco mais à frente. Eu não conseguia ver quem foi que encostou, mas foi um cara que estava um pouco mais à frente. E o Bruno Henrique até recolhe a perna. E no momento estava 2-1 para o Internacional. E aí acaba sendo ali o segundo cartão amarelo e aí você não pode ter revisão, porque se tivesse, né? Provavelmente, se tivesse revisão, provavelmente chamaria de novo para ir consertar mais um equívoco do árbitro. Então, ele errou o jogo todo. E acabou deixando todo mundo nervoso, seja do Corinthians ou do Internacional. Essa insegurança que o Fabinho Soldado fala, Léo, ela atinge todos os clubes. Os clubes, eles entram inseguros, e aí irrita porque vem dirigente pressionar antes da partida começar, depois que a partida termina eles pressionam ainda mais, aí tem a arbitragem insegura porque é muito pressionada, mas é uma arbitragem que não consegue ter um critério para, pelo menos o critério, para que todo mundo veja e se sinta justiçado, né, nos jogos. É muito difícil. Para começar, alguém me explica por que no futebol brasileiro a formação, a filiação dos árbitros é a cargo das federações estaduais, né? Na Inglaterra, por exemplo, e olha que eu não sou do que acha que a Premier League é a excelência da arbitragem, não. Eu acho que lá tem muito problema também. Mas lá você tem um rol de árbitros que estão a cargo da liga, são profissionais, trabalham, treinam a semana inteira, reveem os erros, né? Eles estão ali por conta disso. Aqui, assim, por questões políticas que o Calçado já levantou, isso é uma formação, cada uma feita num estado, e aí cada árbitro, às vezes, trabalha... Isso é mais um capital, Léo. É mais um capital político, né? Então, assim, eu vejo muito pouco investimento em preparação, em formação de árbitros. E os clubes, assim, de novo, são ótimos para reclamar, mas na hora de tomar as rédeas do futebol brasileiro, em relação a questões como calendário, como arbitragem, como formação, enfim, eu não os vejo unidos, né? Até mesmo na hora da reclamação é sempre um cada um por si. Então, eu sendo bem sincero, eu não vejo uma saída disso. Eu não vejo a situação da arbitragem no Brasil. Já se trocou o diretor de arbitragem quantas vezes? Quantos já passaram por ali? Pelo menos 3, desde que né? começaram as crises. Então, assim, eu acho que o buraco está bem mais embaixo e a gente só vai mudar o jogo do qual a gente vai reclamar, a gente só vai mudar esse tipo de processo. Cara, olha essa imagem, Léo. Olha onde ele estava. Então, ele aparece na imagem, ele aparece na própria imagem. Pô, pelo amor de Deus, ele tá de frente pro lance e ele precisou ir lá, ele mesmo se vendo no lance, sendo que ele estava de frente, ele não conseguiu ver que foi falta. Eu queria colocar os lances para analisarmos, tá? Porque falamos aqui da arbitragem, boa. Mas eu queria que a gente analisasse também, lance a lance, para falarmos aqui qual é a opinião de vocês. Acho que a gente pode começar com os gols anulados, tá? Os gols anulados do Corinthians. E aí os 2 gols anulados que foram anulados por falta no início da jogada. Aí tá o lance do pênalti, mas vamos lá colocar as imagens. Primeiro lance, então, primeiro gol anulado do Corinthians. Vamos lá. E aí, Calçado, eu queria a tua opinião. Se acerta a arbitragem ao anular o gol do Corinthians, o primeiro gol do Corinthians. Como tem uma falta na origem, para mim ele está correto. Houve a falta, isso é falta. Essa daí do houve a Mateuzinho falta e ela proporciona, ela dá início à jogada. Ele entra, um carrinho lateral, acerta o adversário
e leva o adversário. Então, ocorre uma falta na origem e isso acaba inviabilizando lá a outra ponta, que é o gol. O erro, o árbitro está analisando o lance e analisa errado. Sim. Falta no início do lance. Falta do Então, Mateuzinho gol não bem é. anulado. Falta, mas Leva. claríssima. Claríssima. Ele vai encostar na bola depois do contato ali com a sola da chuteira. O Wesley já tinha dado o biquinho ali, já tinha soltado e o Mateuzinho só encostou no pé dele. E aí, então tá. Primeiro lance, então, acerta o VAR ao chamar o árbitro para fazer a revisão e o árbitro vai lá e anula esse gol, esse primeiro gol anulado. Vamos pro segundo, então. Tá, expulsão do Bruno Henrique. Vamos para a expulsão do Bruno Henrique, então, que foi o segundo cartão amarelo do jogador. Olha, vamos lá, agora. Daniele, porque aí, ó. Olha lá, o Bruno, entendeu o que eu falei anteriormente? Porque o Bruno Henrique, ele já recolhe, não é ele que encosta. Quem encostou foi o primeiro cara lá do Internacional, não consegui verificar quem era, acho, não sei se era o menino. Quem encostou é ele. O Bruno Henrique não encosta no Ranieri. Ele dobra o joelho até para não acertar. O Bruno Henrique não encosta no Ranieri. Ó, agora dá pra ver, ó, agora. Acho que eu não sei se é o Aguirre ali, mas enfim, o Bruno Henrique não encostou no Ranieri. Ele já vai com o carrinho, ele já consegue recolher. Caindo, é isso? Ele já consegue recolher a perna, ó. Ele vai dar, ó, ele recolheu. O Ranieri que encostou foi o primeiro, não foi o Bruno Henrique. O Jailson me trouxe um ponto de vista que eu não tinha nem observado na hora, assim. E acho que mesmo que haja o contato do Bruno Henrique, o que desequilibra o Ranieri é o primeiro contato. Exato, não foi o Bruno Henrique. Por isso que pra mim esse daí foi o mais... Porque não tinha como o VAR salvar. Certo. Que era o segundo amarelo. Claro que nós vamos corrigir assim, o protocolo do VAR, mas para mim é errado. O VAR deveria analisar toda a expulsão, independentemente se fosse vermelho amarelo direto ou segundo amarelo, porque gera um dano, se aquilo estiver equivocado, gera um dano irreversível no jogo. E foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Então, 2-1. O VAR, sim, mas isso não é CBF que muda. Aí é lá a FIFA com o International Board e fala assim, gente, expulsão, analisa todas, porque interfere demais no jogo. Agora, é mais um lance do árbitro que, jogadas que, algumas que ele vê e interpreta errado, ele interpretou mais uma. Sim. Então foi assim, um festival de interpretações equivocadas e de lances que não é que ele estava à distância. Ele não consegue ver. Era essa distância aqui. Era essa distância aqui. E só uma coisa, é claro que a gente vai falar do Corinthians, do Dorival Júnior, como o Dorival Júnior foi importante. Vamos falar do hat-trick do Yuri Alberto, que jogou demais hoje. Vamos falar do Memphis Depay e vamos falar do Internacional também. Tá caindo de rendimento, o que é que o Roger precisa fazer com esse Internacional, tá? Mas ainda estamos nos lances polêmicos da partida. Vamos para o segundo gol anulado do Corinthians, que foi o gol do Memphis Depay. Vamos colocar aí. E aí tem esse lance aí, é com o Carrilho? De novo. Com o André Ramalho, né? É o André Ramalho e de novo ele estava em cima ali. Está mais perto sozinho. Está mais perto. Tem ninguém na frente. E aí um belo gol do Memphis. Gol lindo. Foi anulado. E aí ele vai no VAR, porque o VAR chama. O VAR. E aí tá aí, ó. Foi falta mesmo. Eita, assim, é tão clara quanto a primeira, mas o que a gente... Eu acho que assim, uma discussão mais importante é essa aqui. Olha, ele está na imagem, ele está no quadro. Essa daí que pega. Tem ninguém na frente, não tem nada. Assim, qual a lógica de você não marcar a falta que está na sua cara? Né? Ou seja, se não sai o gol... Qual é a lógica, Léo, de você ir no vídeo se ver? Isso. Você foi ele no manda vídeo, seguir, você tá no lance. Eu acho que ele deveria, assim, depois de... eu tava ali no lance, tô me vendo e não fui capaz de marcar. Isso que pra mim é o mais grave dessa situação, cara, porque... Ele se vê no próprio quadro lá, do lance, na frente do lance, e ser incapaz de tomar a decisão lá durante o jogo, sem precisar ser chamado no vídeo, pra mim é o mais absurdo. E aí os jogadores já ficam, putz, ele não consegue ver a falta que tá aqui na frente. Aí sabe o que você faz? Que vai levar o gol. Imagina as outras faltas que acontecem no meio campo. Se jogar, Exato. cavar, entrar na área da despencada. Até que eles levaram numa boa, não teve esses lances, né? Gente cavando, se atirando, porque assim, quando você vê que o árbitro se perdeu, que ele tá jogando, que ele tá apitando vendado, você começa a gritar, a se atirar. Então são duas coisas. Uma, assim, é o nosso placar dos erros, a outra é esta ruindade que assolou esse jogo e assola o futebol brasileiro. E é um dano, isso é geral, né? E quem poderia resolver, não resolve. CBF.
Bom, vamos lá então para o terceiro lance analisado, que é o pênalti para o Corinthians, o pênalti no Bidu, já no finalzinho da partida. Vamos ver mais uma vez o Oscar Romero no Bidu. Foi pênalti, Léo? Eu acho que foi. Acho que foi porque é uma sequência do movimento, né? Ele vem, ele chuta a bola e depois ele segue o movimento e pega. É uma jogada imprudente. O Inter reclama de falta de critério, até postou o lance com o jogo com Fortaleza e tal, e aí eu sou obrigado a concordar, né? É o que a gente falou aqui. O problema é, se isso é pênalti aqui, isso é pênalti em todos os jogos. Em todos os jogos do campeonato, isso tem que ser pênalti. Isso. Né? Eu entendo que é pênalti, mas entendo quando o Inter olha para outro momento do campeonato e fala, Seguinte, eu já... Por que não foi quando foi a minha vez? Você já não consegue encontrar ações coerentes dentro do mesmo jogo com o mesmo árbitro. Sim. Se a gente for comparar com outros jogos, aí não sei, aí melhor até ser o mesmo nem árbitro. discutir. Exatamente. Melhor nem discutir, mas isso debater. É pênalti, isso é pênalti, isso foi pênalti. Jailson. Ele levanta, acerta e ele é imprudente também. Eu achei que ele foi imprudente, assim, mas eu vendo ali na hora, eu achei que ele tivesse encostado primeiro na bola e depois acabou encostando no jogador do Corinthians. Então, eu não achei pênalti de cara. Mas isso também não tira, né, a falta, porque também precisa do árbitro interpretar se ele quis tirar a perna depois de tocar na bola ou não, ele segue intensidade da tua entrada. Intensidade também, ele segue com a perna ali alta, toca realmente no Bidu, então eu concordo com o Léo com a história do critério, mas eu acho que também é um lance de pênalti. Vamos pro quarto lance polêmico, então, que é esse aí. Esse é pedido pelo Thiago Maia, reclamação do primeiro tempo, tá? O Thiago Maia, o Inter sai pro intervalo com 2-1. E o Thiago Maia fala, mas eu achei que foi pênalti ali no Wesley, já estava reclamando da arbitragem. Foi pênalti aí, Léo? Isso eu não marcaria, não. Eles também estão correndo lado a lado, ao choque pé com pé ali, mas... O Wesley abre o braço para impedir a chegada do Yuri Alberto, para ele não alcançar, não chegar à frente, ter a preferência da bola. Ou seja, é uma jogada em que os dois estão se enroscando e tentando levar vantagem nesse espaço para chegar mais inteiro na bola. Então, assim, onde seria o pênalti? Tá bom, onde é que está o pênalti no lance? Eu não achei pênalti, não. Não tem pênalti. Eu no também lance, não achei. Se o Wesley tivesse sem disputa o braço, por espaço, talvez. os dois ali tentando. Um tá com o braço assim, o outro tá... Disputa por espaço, o Yuri Alberto meio que prende assim, né, o braço do Wesley que tá tentando se desvencilhar. Aí não é pênalti. Mas não achei nada, não. Achei Tanto só que nessa o VAR nem chamou. Imagina. Esse o VAR não chama. Mas o Inter reclama justamente por isso, porque o VAR não chamou nesse lance. Também é uma reclamação do Internacional. E esse é até anterior, né? Esse é inicial. Esse é no começo. Foi no primeiro tempo. Foi no primeiro tempo ainda. Então, se fosse no final do jogo, para mim chamaria. Sim. Por conta dos outros lances que foram anulados. Porque, por exemplo, sabe, porque o pênalti lá que foi dado, né, o último, lá o terceiro gol do Yuri Alberto, para mim ele só foi chamado no VAR por conta dos outros gols anulados. Sim. Senão para mim não seria chamado. Se tá 4-2, no fim, e esse lance ocorre, tá 4-2. Deixa passar. Exato. Você chama, fala assim, vai um 4-3 e... Cara, infelizmente, a gente tá falando de uma realidade. Nós não estamos... Dá pênalti pro Inter e deixa fazer. Não, chama o árbitro. Chama para ver, vem aqui ver, já que você já teve que ver todos os outros lances. Tem alguma chance do Zanovelli ser chamado pro VAR e falar assim, não. Não me parece, né? Não tem, não né? Me parece. Então, até porque ele é culpado em quase todas elas. E essa, para mim, o VAR agiu corretamente. E não chamar. Assim, se alguém apitou o jogo, foi o VAR. E a arbitragem do VAR foi melhor do que a do campo. Tem uma... E quanto seria o jogo se não tivesse o VAR? Ixi, 6-2? 6-2, E tem uma analogia que foi feita quando o VAR surgiu, os instrutores de arbitragem gostam de usar, que é... O VAR é um paraquedas. Você não sobe no avião pensando em usar o paraquedas. Sim. Né? Então, mas aqui é o contrário. Entendeu? Aqui você já vai, você já é o próprio paraquedista. Você já vai equipado. Você já entra em campo vestidinho aqui. Já tá vestido. Você vai lá para saltar, né? Porque eu não vou apitar, eu vou esperar. A lógica é o incidente não visto ou o erro claro e óbvio. E acho até que as chamadas dos dois gols foram de erros claros e óbvios. Sim. Porque vistos pelo árbitro e não marcados. Então, porque o VAR surgiu para... cara, você não viu, vai ver. Ou, cara... Você deu cartão vermelho pro cara errado. A sua decisão está rigorosamente errada. Vá ver. Aqui a conversa é... Você não acha melhor ver, não? Acho. Vou ir.
Tipo, e isso quebra o ritmo do jogo. O VAR não foi criado para isso. O VAR é uma invenção fantástica. O futebol não podia ficar alheio à tecnologia. O VAR como ideia, acho que, a gente vê um jogo de Champions League hoje, qualquer jogo que você vê sem VAR, a gente está provando que o problema não é o VAR, né? Não é a ferramenta, é o operador. É o operador, o que está com apito no campo e em alguns casos, em muitos casos, de quem está lá em cima também, que não vê, com a bola que entrou no jogo lá Fortaleza Sport, que eles não viram, como o puxão de camisa que não é nada, e aí é referendado lá embaixo. A gente está num momento bem dele. Bom, continuamos, não é que as coisas pioraram aqui. A gente não pode esquecer, a segunda rodada do campeonato foi catastrófica. Foi do Sport Palmeiras? Foi ela foi Palmeiras, né? É que já passou. Mas ela foi uma catástrofe. E aí, por exemplo... E a primeira foi muito bem. Tanto que a Renata falou assim, nossa, mas eu tô achando muito esquisito. Então, a Renata falar, aqui no corredor, ela falou, eu vim, não vou precisar. O Sport sofreu consecutivos prejuízos com a arbitragem no começo do campeonato. O que aconteceu hoje? Perdeu um jogo que é normal perder. Dançou quem? O técnico caiu. Quer dizer, ao mesmo tempo, olha os impactos que isso tem. E aí, ao mesmo tempo, o clube reclama, mas o técnico que perdeu alguns jogos porque a arbitragem foi ruim é que vai pagar a arbitragem. Ela tinha que ser. Os clubes tinham que assumir essa responsabilidade. Como os clubes tinham que assumir a responsabilidade de montar o seu campeonato. CBF cuida da Copa do Brasil e assim no mundo todo. As federações cuidam de suas copas e os clubes cuidam de suas ligas e profissionalizam suas ligas. Então, profissionalizam a arbitragem e aí não é que vai melhorar de um dia para o outro, mas os clubes passam a ser também coautores dessa mudança. E hoje os clubes têm uma posição muito tranquila. Se eles ficam berrando, mas eles sempre apontam o dedo, porque a responsabilidade não é deles. Claro. Eles tinham que ser responsáveis. Porque se eles fossem responsáveis, ao invés de criticar e só reclamar, eles iam se perguntar entre eles o que nós podemos fazer para melhorar, o que nós vamos fazer para melhorar, que tipo de investimento temos que fazer para tentar dar um jeito nisso. E hoje é muito cômodo, Marcela, só ir lá mandar um ofício, ir lá reclamar. E quem ouve a reclamação não está nem aí, porque a interferência para a escolha de um árbitro, vem, no caso de um escudo da FIFA, vem tudo que é lugar. Não é mérito. Isso, quem está na arbitragem e está ouvindo a gente aqui, está assim agora. É preciso, assim, alguma coisa precisa ser feita, seja reunião entre os clubes, seja a CBF agir de uma ou outra maneira, alguma coisa precisa ser feita. Muito bem, aí você analisou junto comigo, agora eu pergunto a você, qual a sua opinião? Eu vou deixar minha opinião aqui, minha humilde opinião, como eu falei também no próprio pós-jogo lá, eu já tinha dado minha opinião, mas vou falar aqui de novo. No primeiro lance, no primeiro gol anulado, onde teve o lance ali com o Mateuzinho, eu achei que sim, aquele lance foi para falta, achei que aquele gol foi bem anulado. Beleza. Dói falar isso? Dói, porque ninguém quer que o gol do seu time seja anulado, mas, para ser sincero, eu acho que foi bem anulado, porque o Mateuzinho, por mais que foi um toque sutil, ele tocou no pé ali do jogador primeiro e depois tocou na bola. Beleza, primeiro gol anulado corretamente. Já o segundo gol do Ramalho, onde você viu aí os comentaristas falando que também foi falta, que foi bem anulado, na minha opinião, não foi falta. Na minha opinião, o Ramalho tem o toque ali com o jogador, porque é futebol, vai ter o contato, jogo de contato vai ter sempre. Mas o Ramalho vai diretamente na bola, ele toca na bola. Primeiro ele toca na bola, depois automaticamente dá um toquinho ali no pé do jogador. Então, para mim, o segundo gol foi sim mal anulado. Não deveria ser anulado e foi um gol mal anulado. O lance da expulsão, eu achei que expulsão correta, porque por mais que o primeiro jogador que dá o toque no Ranieri, o Bruno Henrique, ele chega com um carrinho ali meio que forte, né? E acaba tendo contato também ali com o Ranieri. Para mim, expulsão legal, normal, tinha que ser expulso sim, porque já tinha um cartão amarelo. E o lance do Yuri, lance normal também, para mim, nada demais. Enfim, qual a sua opinião? Deixa nos comentários aí, vamos debater. E lembrando que terça-feira que vem agora, já tem Corinthians de novo na Neoquímica Arena contra o time do América de Cali. A gente não tem tempo nem de respirar.
Espero que até lá eu possa estar melhor aqui da minha gripe. Eu tô gripado, tô com dor de garganta, com a garganta raspando, tô rouco. Inclusive, eu tava revendo o meu vídeo que eu fiz lá na arena. Eu tossindo bastante, até peço desculpa eu tossindo lá. Mas, enfim, é o que temos para hoje. Importante que o Coringão conquistou essa vitória aí, avançou na tabela, estamos em 8º lugar até então. Vamos esperar aí os próximos jogos, tem jogos aí que vai acontecer amanhã também, mas por enquanto estamos em 8º lugar com 10 pontos na tabela. E agora, próximo desafio, América de Cali, Sul-Americana, e temos que ganhar. Não pode nem pensar em empatar e muito menos perder. Se queremos continuar firme e vivos na Sul-Americana, o Corinthians tem que ganhar terça-feira do América de Cali e dá para ganhar. Deu para ver aí que o Dorival deu uma acertada ali no time. Para mim, começou errado com o Hugo lateral, porque não dá, o Hugo não dá, já ficou provado que não dá, minha opinião, tá? Então, colocou o Bidu ali, o time melhorou, enfim, jogar com o Bidu até o Angileri voltar aí, parece que foi controle de carga, né, de última hora que eu fiquei sabendo que ele não ia entrar em campo, até me surpreendi quando eu vi a escalação, que ele não estava nem entre os relacionados, mas enfim, espero que já que contra o América de Cali, ele já esteja de volta. E é isso. Qualquer novidade do Coringão, tô de volta pro nosso canal. Se inscreve aí se você não é inscrito, ativa o sino, deixa seu comentário e até o próximo vídeo. Vai Corinthians!